Agradeço a todos os senhores, pela presença, e todos nós sabemos assim que um trabalho só flui com um conjunto. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Voz Interior. A voz interior é a condição da manifestação do espírito no nosso dia a dia. Fazer a referência de tirar aquilo que nós colocamos dentro de nós, aquela fantasia, nós colocamos dentro de nós. Porque para os outros fica bem fácil assim. Aquela pessoa tem já determinada idade. Ela tem que lembrar que ela tem determinada idade. Ela pode fazer uma maquiagem, ela pode vestir vestes muito caras, mas dentro dela, ela tem que saber que ela tem que corresponder com a sua idade. Ela tem que ir caminhando na vida devagar, porque as referências dos ditados populares são muito importantes para cada um de nós. E as referências estão sempre relacionadas para que a pessoa pondera na sua vida. Então, quando caminha muito na matéria grosseira, a pessoa tem que lembrar assim, que se ela descuida, ela então não faz nenhuma observação de que o seu corpo necessita. E é bem importante assim. A pessoa pode ter pouco recurso financeiro, pode ter muito recurso financeiro. E a pessoa pode morar num sítio muito bonito. Também como ela pode morar na cidade muito movimentada. Todas as pessoas estão ficando inseguras da sua vida. Aquele que mora no sítio não aprendeu nada, porque está sem sabedoria e está sem saúde. Está achando que aquele que está na cidade vai dar a ele a saúde e a sabedoria. Aquele que mora na cidade acha que se morasse no sítio, morasse no interior, ia ser bom para a vida dele. Nós esquecemos o que nós precisamos, o que vai ser bom para a minha vida. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer um trabalho assim. O que vai ser bom para a minha vida? E tem que lembrar assim, não é atropelando as pessoas, porque aquele que atropela, ele está sempre trabalhando na matéria grosseira, com o raciocínio, e não vai levar ele a lugar nenhum. Nós temos que lembrar assim, quando a pessoa tem uma árvore que dá frutos, e ela quer que essa árvore dê fruto todo ano, ela procura uma pessoa que tem um conhecimento que explica para ela os galhos que precisam de serem podados. Os galhos que precisam de ser podados para que os outros fiquem fortes. E o que coloca próximo da raiz daquela árvore para que ela tenha material para poder continuar fazendo o trabalho dela. Se ele quer que essa árvore dê frutos. Não é com grosseria, empurrando aquela árvore, que ela vai, agora, no ano seguinte, que ela vai dar frutos. Ele dá a ela aquilo que ela precisa. O adubo necessário, o úmido necessário. E os galhos desnecessários ele tira. Esse trabalho nós tínhamos que fazer conosco. De observar o que o meu corpo necessita. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque quando a pessoa usa muito maquiagem, a gente vai confirmando assim, que a pele vai ficando mais flácida. Isso é simples. Por quê? A pessoa tampa os poros e os poros respiram. Então o que acontece? Esses poros dilatam para que possam respirar. Então a pele vai ficando mais flexível. Mas quando a pessoa trabalha de dentro dela, com alimentos adequados, procurando entender os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, ela vai apresentar menos idade. Não é só na aparência, na condição física, nas funções. Isso é verdadeiro. Quer dizer que de dentro. Não é como eu estou me aparentando, é como eu sou. A voz interior é assim. É como eu sou. Para isso, a pessoa tem que fazer um trabalho de observar o que ela anda pensando.
Porque nós vamos construindo com os pensamentos. Aquela condição bem importante do jovem que não sabe o curso que ele quer fazer, como é que ele vai dar agora a caminhada na vida. Ele já pesquisou esse, pesquisou aquele. E ele começa a continuar pesquisando. E tem até mal-estar. Por quê? Porque ele está vendo a vida dele linear, como ele vai sobreviver, quer dizer, quanto ele vai ganhar. Mas tem que ter também uma satisfação. A pessoa tem que ser feliz, tem que executar uma função que aquele que vai receber a função fica feliz também. Isso a gente vai observando assim, anteriormente, e hoje também tem as donas de casa que preparam o alimento. O que acontece? Aqueles que vão receber aquele alimento ficam felizes. Então o trabalho foi feito porque precisa de ser feito. E precisa de ser feito com uma satisfação. É físico. Essa condição bem importante da voz interior. Então a manifestação dessa voz, trazer para o dia a dia. Para isso a pessoa tem que ter uma paz. E quando a pessoa tem uma compreensão, que ela já compreende um pouco o caminho da vida, porque todos nós temos o caminho da vida. E esse caminho da vida a gente vai observando assim que é degraus. Quando sobe um pouco os degraus, ela tem que ter muito cuidado, porque quando ela julga que ela é melhor do que aqueles com quem ela relaciona, porque agora ela já tem uma compreensão melhor, muitas vezes ela desce um nível ainda mais baixo do que aqueles que ela julgava, que agora ela se encontra numa condição melhor. Quando nós vemos uma trilha e que uma ou outra pessoa faz aquele caminho pelo trabalho dele, a gente vai observando que essas pessoas não olham para a direita, não olham para a esquerda. E olha para onde ela está pondo o pé e olha mais na frente um pouco. Por quê? Ela sabe assim que o chão é desnivelado, então ela tem que ter muita atenção. Se nós tivéssemos esta atenção de não olhar para o lado e nem para o outro lado e observando onde eu estou colocando o meu propósito, eu não teria como perceber aquele que caminha ao meu lado. Eu não teria tempo para fazer observações daquele outro, porque eu tenho tantas limitações que eu tenho que perceber-me melhor. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então essa percepção, a pessoa tem que lembrar que tem que ser a vida toda. E é bem importante assim, porque normalmente nós estamos sempre ocupando com aquele um ou com aquele outro que não nos pediu nada. Esse é o problema. Não nos pediu. Nós estamos assim perdendo o nosso tempo com aquele que não nos pediu. Nós esquecemos dos ditados populares. Tem um ditado popular bem importante assim. Se conselho fosse bom, a pessoa não dava, ela vendia. Então o que acontece? O destino. Cada um tem um destino. Se nós colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar, então o que acontece? Que nós iríamos respeitar o destino daquele. Porque numa família que tem 3 irmãos, 5 irmãos, a gente vai observando assim que a gente gosta muito de um irmão. Mas quando a gente percebe, aquele irmão já teve um outro destino, não nos participou. A minha perspectiva tem que sempre encontrar-se naquela condição do primeiro mandamento. E eu tenho que lembrar assim, por eu gostar do meu irmão, não quer dizer que ele tenha que gostar de mim. Eu gosto dele porque eu lembro dele de uma maneira assim ou de uma maneira outra. Então não tem importância. Tem importância que eu acho que ele também teria que ter gostado de mim. Eu não tenho que ter decepções na vida. A questão de falar assim que eu fui decepcionado e que eu não fui correspondido, não tem que ser decepcionado, não tem que ser correspondido. Eu tenho que ver como é bom para a minha existência. Eu tenho que me esforçar. Eu é que preciso esforçar-me. E é bem importante, porque perceber a fantasia,
Muitas vezes a pessoa tem um bem móvel bem bonito e ela está muito feliz por estar usando aquilo. Para aquela outra pessoa, aquilo não tem nenhuma significação. Para aquele que é mau, aquilo tem uma cobiça. Então a gente tem que fazer essa diferença. Mas para aquele que não tem a cobiça, muitas vezes não tem significação. E muitas vezes a pessoa fala, se está feliz, então tá bom. Se você ficou feliz, ficou feliz. Mas aquilo não pode ser prioritário na vida daquela pessoa. Tem que ser como uma forma de conquista. Porque se a pessoa teve instantes bons da sua vida, então quer dizer que ela precisa de ser muito cuidadosa, porque aquele instante bom de conquista foi o máximo que a pessoa teve, então ela não vai ter mais conquista. Então ela fica relatando aquilo que ela conquistou no período anterior, e a gente vai observando assim, aquele que ganhou um prêmio, que ele competiu, e ele foi merecedor daquele prêmio, junto àqueles outros que estavam na competição, foi muito bom. Aquele prêmio, a gente pode observar assim, daqueles que a gente já conhece, que foi um marco na vida daquela pessoa. E ela fala daquilo algum período. Mas se ela não fizer agora um esforço muito grande para na próxima etapa ela ter outro prêmio, se ela não fizer esforço, aquele prêmio foi o máximo da vida dela. Mas se ela continuar fazendo esforço, ela vai ter outro prêmio. A voz interior é assim. Por eu ter agora tido um instante que eu ouvi a voz interior, naquelas decisões que eu preciso, como vai ser melhor para ter aquelas definições, eu tenho que continuar atento comigo. Eu tenho que observar o jeito que eu me encontrava, que pôde gerar a minha condição da minha vida, ouvir a voz interior. É nisso que eu tenho que perceber. Como é que eu me encontrava? No caso do esporte, fica bem fácil assim. Então a pessoa vai treinando. E ela treina a vida toda. A gente pode observar no caso do músico. Ele treina o dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira. E quando ele tem um show, ele treina mais ainda. Ele e sua equipe. Então aquela equipe de montagem, então sempre pegam um elemento que tem uma memória boa para saber como é que faz as conexões daqueles fios. Isso é bem importante a gente ter dentro da gente. Precisamos desenvolver esta condição. Como é melhor. O como é melhor é a voz interior. Procede-se assim. Isso é físico, porque tem um ensino que fala assim que o silêncio é de ouro e o falar é de prata. A voz interior entra nessa condição. É uma palavra só. Prossiga. É por aqui. É definido. Não é mais ou menos. E a gente fica bem atento assim, porque a gente sabe que quando caminha naquela mata, naquela floresta, naquela campina, a gente vai vendo as trilhas, porque tem penhasco. Então o que acontece? Não tem como chegar na beirada de um penhasco e falar que não dá certo. Então as trilhas já foi feita a um período muito anterior, vendo o procedimento que precisa de ter para caminhar naquela região. Os ensinos vieram assim, nos mostrando como nós precisamos de sermos para poder voltar para a pátria do Espírito. Porque nós vamos construindo barreiras. A barreira é bem interessante. Para fora eu quero apresentar-me de uma determinada maneira. Para dentro eu vou fazendo adaptação para ficar de acordo com o que eu acho. E é bem grave assim, porque a fantasia ela entra numa condição de sempre elogiar o próximo, para que o próximo não veja as minhas limitações. O jeito que eu atuei com o próximo não foi um jeito verdadeiro, porque se eu fosse verdadeiro, eu não estaria relacionando com esse próximo, porque o jeito que ele é, os costumes que ele tem, vai me prejudicar.
Então o que acontece? Eu procuro cobrir-me de uma maneira que aquele, então, não vai ver como eu sou, e eu vou continuar sendo como eu me encontro. Então essa condição de conhecer os ensinos, de estudar o livro na luz da verdade, é aquela condição bem importante assim, que cada um precisa de lembrar que a vida de 80 anos não é uma referência de uma existência. É um período de existência. Nesse período, o que acontece? A pessoa tem que lembrar que ela precisa de fazer as coisas conforme precisa, porque o espírito precisa de voltar para a pátria do espírito. E ele manifesta, se a pessoa permite. E nós vemos assim que, para muitas coisas, possibilitamos que o nosso espírito manifesta. Depois, aquelas manifestações do espírito, nós vamos tomando como corriqueiras. Não vamos observando que nós vamos distanciando do natural. Porque para a criança pequena, o adulto faz a observação. Então, antes da criança manifestar, o adulto toma as providências. O adulto descuida, só que a criança vai continuando tendo o seu desenvolvimento e vai desenvolvendo junto a personalidade. Então a criança já começa a fazer o jogo. O adulto não percebe aonde ele descuidou, permitiu que a criança entrasse com esse tipo de comportamento, de fazer o jogo. Então a vida é sempre naquela condição assim. Se quisermos voltar para a pátria do espírito, nós temos que ter a voz interior. Como o espírito é de uma condição superior da matéria grosseira, e nós nos encontramos na matéria grosseira para termos o amadurecimento, então nós tínhamos que possibilitar que o espírito manifestasse mais vezes para que nós fôssemos alinhando. Então nós sabemos assim que a fantasia vem do raciocínio, vem da ilusão, só que não tem substância. Se não tem substância, não tem vida. A voz interior é o que tem vida, porque quando o adulto necessita da voz interior, que é mais comum num trabalho de definição, num trabalho de como é melhor, então a voz interior manifesta. No trabalho de ter uma energia para melhorar a energia daquela criança, esse adulto necessita da voz interior. Porque de imediato ele saiu com aquela criança daquele ambiente. A voz interior manifestar tem que ter uma alteração. Não é no tumulto, pois se o adulto saiu e muitas vezes ele vai para um lugar distante, muitas vezes ele vai para um outro ambiente, fecha a porta daquele ambiente, ou ele vai para um lugar mais distante, ou ele vai embora daquela localidade em que ele está. Então ele estava numa localidade de uma festa ou de um passeio, e ele viu a necessidade de sair daquele ambiente. O auxílio também é assim. Muitas vezes vem com a mudança de ambiente, mudança de vida. Isso é bom a pessoa ir observando assim. Tem a mudança de vida. Quando a pessoa passa por um problema de falta de saúde, ela fala que aquilo que ela vivenciou, ela não quer para ninguém. Foi muito sofrido. Então a pessoa teve uma transformação dentro dela. E a gente observa com veículos. A pessoa passa por uma situação com aquele veículo, ela fala que não quer mais aquele veículo. Muitas vezes ela fala que não quer morar mais naquela moradia. Então o auxílio vem também assim, da pessoa ter que mudar tudo. A voz interior, o auxílio dela vem assim também, da pessoa ter que mudar tudo radicalmente. A naturalidade. Então, quando fala assim que é de dentro que a pessoa tem que tirar o muro que ela construiu, quer dizer, os conceitos, a maneira de pensamento, a maneira da fantasia, a maneira de achar que. Então, eu acho que aquele meu semelhante, então ele me vê assim, eu acho que...
eu não posso trabalhar assim. Eu posso trabalhar até aqui comigo. Se eu começo a trabalhar que ele vai ficar ofendido, ele vai ficar feliz, ou ele vai ficar assim. Não, é antes. No caso de ficar feliz, fica bem fácil assim da gente observar um presente. O pai ou a mãe vai dar para aquele filho aquilo que ele está necessitando. Então é simples assim a vida. O que vai ser necessário para aquele filho, ele está possibilitando. Em outros casos, ele pergunta para o filho o que é que o filho quer ganhar. E quando é uma criança maior, então ele pergunta também a opção. Então pode ser essa cor, aquela outra cor. Porque pode ser difícil encontrar exatamente aquela cor, aquela determinação. Quer dizer assim, que nós tínhamos que observar que para possibilitar uma mudança de vida, muitas vezes a gente tem que largar todo o velho. Porque tem um ensino muito importante que não é melhorando o velho, não é melhorando os conceitos antigos que nós construímos, não é melhorando o velho, porque tem outro ensino que fala assim, que não põe tecido novo em roupa velha, quer dizer que uma roupa velha está enfraquecido aquele tecido, então o remendo não pode ser com tecido novo. E a gente sabe que é verdadeiro. E aí a gente vai observando assim, que antes as crianças estragavam muita calça no joelho, o jeito dela, a maneira que elas tinham. Então o que acontece? O adulto, que era responsável ali por aquela criança, punha um remendo muito maior do que aquele pequeno rasgadinho que teve no joelho. A vivência do adulto. Então ele sabe assim que todo o tecido naquelas imediações se encontra enfraquecido. Então ele tem que pôr um remendo maior para pegar tecidos que ainda se encontram fortalecidos. A mudança, para ouvirmos a voz interior, nós tínhamos que ter esta condição bem importante assim, de lembrar que muitas vezes o auxílio vem com a mudança de tudo. Porque se tudo terá que se tornar novo, então nós também temos que nos tornarmos diferentes. A pessoa pode achar assim que é novo tudo isso. Não é novo tudo isso. É que nós nos encontramos muito distante dos ensinos. Temos essa condição bem importante assim de achar que o jeito que eu penso é o jeito que é o certo. Não é o jeito certo, o jeito que eu penso. Se fosse o jeito certo, eu já me encontraria numa condição de estar em cima na escada da vida. Se eu tenho que deixar os degraus da escada, é porque eu tenho que descer. Então aquela condição bem importante de reparar aquilo que foi feito no período anterior. Para uma reparação, então eu tenho que voltar lá embaixo. A pessoa precisa de lembrar que é assim mesmo. A reparação a gente observa assim, né? O pai já cursou aquele curso que o filho está cursando. O pai entendia bem daquele curso que foi feito, só que o pai não vê mais aquelas informações. Quando o filho faz uma pergunta sobre aquele ensino, o pai volta lá embaixo, no período anterior, com aquelas instruções, para que ele tenha a capacidade de agora transmitir para o filho no grau que o filho se encontra em relação àquelas informações. Na nossa vida interior é o mesmo procedimento. Os conceitos errados que recebemos, a maneira que nós atuamos na vida, né? De uma aceitação, de uma acomodação, de achando que a minha fantasia vai trazer para mim, em alguma época da minha vida, algum benefício. Não vai trazer, porque a fantasia vem da ilusão. Da ilusão vem a decepção. Aquele agricultor, para ele ter a colheita, ele não pode ter ilusão. Ele tem que preparar o solo, ele tem que pôr semente no solo, ele tem que possibilitar. O possibilitar aí seria um período antes da chuva. Então, para a nossa vida diária, é a mesma coisa. Como é que eu preciso de continuar fazendo para eu continuar possibilitando que o meu espírito manifesta e eu receba essas manifestações do meu espírito? A vida é bem simples assim.
Então cada um de nós tem que ir observando assim que a vida é sempre individual. E aquela condição bem importante que eu preciso de irradiar. Aquele profissional que é capacitado, o dono da empresa não dirige a ele de qualquer maneira. Dirige a ele de uma maneira que corresponda à capacitação dele. Aquele que não se capacitou, que não está se capacitando, ele mantém ali porque não é muito dispendioso. Quando ele não está apresentando as qualidades que precisam, num período seguinte ele é visto como uma pedra que está atrapalhando. Ele é tirado daquela empresa. Voltar para a pátria do espírito é sempre possibilitando a atuação do nosso espírito. A atuação do nosso espírito é a voz interior, que é a intuição, que é aquela condição bem importante assim, que fala assim que a primeira impressão é a certa. No relacionamento, a pessoa fala assim que tive uma impressão que não foi boa sobre aquele elemento. E quando a pessoa aprofunda na sequência do tempo, ela confirma. A intuição não foi trabalhada. O raciocínio foi a acomodação, foi a fantasia. Foi aquela condição que eu acho que. Na vida não tem essa expressão, eu acho que. Como vou achar? Não tem nada perdido, é ou não é. E é bem interessante porque o animal, ele não engana. Então, aquele animal sempre apresenta uma serventia quando possibilita. O dono do animal acha que, mas o animal manifesta da maneira correta, que é o caso de entrar uma pessoa que não apresenta uma segurança. O animal não tem dúvida, ele manifesta. O dono, muitas vezes, prende o animal, mas depois ele vê a consequência. Se o animal tem uma capacidade menor do que o espírito humano, então nós tínhamos que ter uma condição de ir percebendo que nós somos superiores ao animal. Que nós tínhamos que estar com essa capacidade mais desenvolvida. Então a voz interior é a manifestação do nosso espírito, que é a intuição, que ela é superior às coisas da matéria grosseira, que o raciocínio também está na matéria grosseira. Então todas as coisas que nós vemos como o sentimento, então o sentimento é do raciocínio, porque a pessoa passou a sentir e ela cultivou os pensamentos, passa a ter o sentimento, depois ela tem a decepção. Toda a época da nossa existência, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa com ela mesma, com todas as coisas, porque se ela for cuidadosa, ela vai sempre ter aquilo que ela necessita, porque ela vai direcionando a sua vida conforme precisa. Aquela condição bem importante, né? A pessoa caminhava num caminho, depois ela percebeu que aquele caminho não era o correto, mas devido ao fato do jeito que ela posicionava anteriormente com seus conhecidos, então ela continua naquele caminho porque ela acha que ela vai ser avaliada pelos seus conhecidos. Como é que ela tem que fazer para ela mesma? Então essa condição bem grave assim, que nós achamos que precisamos de ser avaliado pelos nossos conhecidos, nós não vamos caminhando na nossa vida interna para ter avaliação para nós mesmos. E vamos caminhando assim, possibilitando que a nossa vida seja uma vida de equilíbrio, uma vida que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito.